amigos e amigas, irmãos e irmãs, olá família! Neste momento, mais uma vez, estamos aqui para juntos meditarmos a Palavra de Deus, neste quarto domingo da Páscoa, também o Domingo do Bom Pastor, instituído pelo Papa Paulo VI, e, por consequência, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Iniciemos o nosso momento de meditação, invocando ao Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de amor, Espírito misericordioso, ilumina-nos neste momento de meditação, para que assim possamos enxergar a Tua mensagem e sair por todo o mundo, com testemunho de nossa vida, Te anunciar o Cristo, o bom pastor de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nos é proposto para a nossa meditação hoje é tirado de João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O pastor é aquele que dá a vida por seu rebanho. É aquele disposto a sacrificar a sua própria vida para que o seu rebanho seja salvo. E Jesus vai dizer que é diferente do mercenário. É bem diferente do mercenário. O mercenário é aquele que, quando percebe que o seu rebanho está em perigo, ele foge. Foge para salvar a própria vida e deixar as suas ovelhas na boca do lobo. Jesus utiliza da profissão de pastor para explicar a sua missão e a missão daqueles que o seguem. Podemos ver a prática dessa missão no testemunho das primeiras comunidades, mostrado na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 8 a 12. Diante de um milagre pela pregação dos apóstolos Pedro e João, muitas pessoas se convertem ao Senhor. No entanto, irmãos, a pregação dos apóstolos incomoda as autoridades religiosas de seu tempo. Não poderia ser diferente, do que aconteceu com Jesus. É a missão, são as consequências da nossa missão, daquele que segue Jesus com fidelidade. E então, as autoridades, com muito rigor, levam os discípulos presos. Mas Pedro não desiste da sua missão de pastor. Diante do tribunal montado para julgá-lo e jogá-lo na prisão. Pedro tem dupla defesa. Tem a cura da pessoa, que foi realizada no meio da comunidade de outras pessoas, e o testemunho de Jesus dado no Antigo Testamento. A vida de Jesus no Antigo Testamento. Então, irmãos, quem é o pastor? Atualizando a palavra, quem é o pastor? O pastor é o nosso Papa, a autoridade máxima da nossa igreja, que assume a sua missão de pastor, sucessor de Pedro, aquele que cuida de nós, do grande rebanho da igreja. É também pastor os bispos, que também receberam a mesma missão de cuidar do rebanho, mas que ao mesmo tempo também é também ovelhas em algum momento. O pastor é também o nosso pároco, os padres, aqueles responsáveis pela animação da espiritualidade
e pela missão do Senhor na comunidade. O bom pastor é também a figura do pai e da mãe em casa, na família, que cuida com carinho dos seus filhos, que quando vê que quando o filho está em perigo, corre logo para socorrê-lo, corre aos meios para socorrê-lo. Assim, irmãos, é a nossa missão. Ao mesmo tempo que nós atuamos na missão, no seguimento de Jesus, como pastores ou pastoras, nós também somos ovelhas. E Jesus, então, nos pede que a nossa missão seja aquela disposta a dar sua vida pelo rebanho. Não seja uma missão desenvolvida por interesse próprio, interesse pessoal, mas seja um trabalho voltado para o outro. Na segunda leitura, tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 2, ele vai nos dizer que pelo batismo somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Não se manifestou o que queremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos face a face. Irmãos, diante da palavra do Senhor que nós ouvimos hoje, do Evangelho, da primeira leitura e da segunda leitura, aprendemos que devemos sempre estar disposto a defender o rebanho, aquelas pessoas, a comunidade, a nossa família, os nossos filhos. E na carta de São João, onde nós vemos quando ele fala que somos filhos de Deus e que quando Jesus se manifestar seremos igual a Ele, a consequência de vivermos a prática do bem e do amor. Esta é a consequência. Se encontrar com Jesus face a face e sermos igual a Ele, santos, filhos de Deus, filhos do Pai que nos ama. Para seguir Jesus é preciso que a gente tenha a consciência que não é somente caminhar atrás, um movimento de corpos atrás de Jesus, mas para seguir Jesus é praticar o seu exemplo, é fazer o seu exemplo, é seguir o seu exemplo de vida, é fazer o bem, é a prática da misericórdia voltada para os outros nossos irmãos, voltado para a missão, a nossa missão como pai e como mãe na família. Então, irmãos, hoje celebramos também o dia de oração pelas vocações. É um dia propício para que rezemos pela missão da nossa igreja, pelos nossos pastores, para que o Senhor os conduza nessa missão e não sejam condenados por pessoas da comunidade que às vezes atiram pedra no pastor. Não devemos falar mal do pastor. O pastor é a presença de Jesus na comunidade. Às vezes falamos mal porque ele falou a verdade, porque o seu testemunho de vida mexe com a nossa vida. Muitas vezes também, irmãos, por fazer o bem, nós somos também julgados mal por algumas pessoas
Esses são os mercenários que não querem ver o rebanho livre, o rebanho assistido, cuidado, porque o pastor é aquele que cuida. E nesse dia de oração mundial, nesse dia mundial de oração pelas vocações, vamos rezar pelos nossos pastores da igreja, aqueles que receberam a missão especial de cuidar da espiritualidade do rebanho do Senhor, e por aqueles também que receberam a missão especial de cuidar do rebanho na família. O pai e a mãe, o nosso pai e nossa mãe, ou você que é mãe, você que é pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria, a Mãe das vocações, proteja a nossa igreja, proteja nossas comunidades, proteja a nossa família do lobo que está sempre a querer devorar aqueles que fazem o bem, que anunciam Jesus na prática da bondade. Fiquemos na paz de Deus e até o nosso próximo momento de meditação.